Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Reis e hoje eu vim trazer para vocês uma aula que é muito importante para a gente desenvolver a nossa atividade, o nosso negócio. É uma aula que a gente vai falar sobre comunicação, expressão e criatividade. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Como é que a gente se comunica? Será que o que a gente comunica, as pessoas entendem direitinho o que a gente quer passar? Então, nessa aula de hoje, a gente vai pontuar algumas coisas que são bem importantes para a gente conseguir se desenvolver e melhorar as nossas atividades, certo? Então, eu vou começar me apresentando para vocês. Eu sou a Daniela, tenho 33 anos e já trabalhei em muitas coisas durante a minha vida. Eu fiz curso de administração. Depois eu percebi que eu gostava muito de teatro, me formei como atriz, hoje trabalho como professora de teatro e, paralelo a isso, eu iniciei um trabalho fazendo acessórios e eu criei a minha marca, que é a Preta Cor. Então eu sigo desenvolvendo essas atividades e eu percebi com o passar do tempo, principalmente com o teatro, que a comunicação é muito importante. A forma como a gente se expressa, muitas vezes pode fazer com que a gente conquiste uma coisa que a gente tanto quer. A gente vai falar hoje sobre algumas coisas que eu acho que vocês vão poder usar bastante no dia a dia de vocês. Vamos começar então pensando quais são os nossos objetivos com essa aula, certo? Primeira coisa, como é que a comunicação acontece? Como a gente pode entender melhor essa comunicação? Segunda coisa, a gente vai identificar os aspectos da timidez. A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade, que é tímida. Será que isso é uma coisa ruim? Será que isso é uma coisa muito difícil da gente ultrapassar? Vamos falar sobre isso também. Estimular a desinibição e a improvisação. O que é improvisação? Como é que a gente improvisa para sair de alguma situação? Vamos falar sobre isso também. Desenvolver as dinâmicas de ações de comunicação. Que dinâmicas são essas? Narrar, ensinar, vender e argumentar. São coisas bem diferentes, mas elas estão todas ligadas e são muito importantes para desenvolver a nossa atividade, o nosso negócio. Então vamos começar fazendo uma pergunta. Desde que a gente era criança, a gente vai pensar assim, quando era criança, foi crescendo, virando adolescente, será que a nossa maneira de se comunicar era como ela se tornou agora, depois de adulto? Será que a gente realmente sabe se comunicar? Vamos pensar o seguinte, quando a gente é criança, a gente tem toda uma liberdade, a gente pode dar risada alto nos lugares, ninguém se importa, acha bonitinho, fofinho a criança fazendo bagunça. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que para a gente viver em grupo, para a gente viver em sociedade, tem algumas regras, né? De repente já não é mais tão interessante a gente dar uma risada alta em alguns lugares, né? A gente vai aprendendo a se comportar em sociedade. Isso é ruim? Não é ruim, isso é necessário. A gente precisa aprender algumas normas para poder viver bem. Porém, boa parte da nossa criatividade, da nossa espontaneidade que a gente tinha lá quando era criança, ela vai se perdendo conforme a gente vai crescendo. Então, o que a gente tem que fazer para retomar toda aquela energia, toda aquela criatividade que a gente tinha enquanto era criança? Então a gente vai falar por que é importante a gente comunicar, a gente saber comunicar, certo? Primeira coisa, para confiança, tanto para autoconfiança como para a gente passar confiança com quem a gente está falando. Quando a gente comunica bem, a pessoa que está nos assistindo, que está conversando com a gente, que está interessado de repente em comprar o nosso produto, mas está em dúvida, se a gente tem confiança, a gente consegue transmitir isso para a pessoa e fica muito mais fácil. Segunda coisa, autoestima. Isso está muito ligado com a primeira coisa. Quando eu entendo que eu sou capaz, que eu tenho capacidade de fazer as coisas, de melhorar, de aprender, isso é transmitido através da minha comunicação, certo? Terceira coisa, saber bem sobre o seu negócio e sobre o seu trabalho. Como é que eu vou vender o meu produto? Como é que eu vou vender o que eu estou fazendo se eu não conheço direito as informações dele?
E se a pessoa pergunta do meu processo, que tipo de tecido eu estou usando, quanto tempo leva para fazer, e aí eu começo passa confiança isso? Não, né? Vocês acreditam numa pessoa que vocês pedem ali, vocês vão comprar um pão. Aí pergunta assim, tá, e é de quando o pão? Aí a pessoa fala assim pra vocês, é de hoje de manhã. Foi hoje de manhã que fizeram. Vocês acreditam? Não, né? Se a pessoa tem dúvida de quando foi feito, de como é que foi feito, vocês não confiam não, né? Então, saber sobre o negócio de vocês é mais do que uma obrigação, é uma função importante para que vocês consigam convencer, para que vocês consigam vender o produto de vocês depois. E última coisa, expressar bem o que nós queremos. Né? A gente tem que deixar claro o que a gente quer e para isso a gente precisa entender. Por isso, o passo anterior, conhecer bem o nosso negócio. Certo? Estamos acompanhando? Vamos para a próxima parte. Como é que funciona a comunicação? Enquanto eu estou falando com vocês agora, vocês estão aí assistindo na tela, provavelmente algumas pessoas estão prestando atenção no que eu estou falando, outras estão prestando atenção no meu cabelo, outras estão olhando para o que eu estou gesticulando, e isso é normal. Por quê? Como é que funciona o nosso cérebro? Como é que a gente entende a comunicação? 7% é o que eu estou falando, é o que a pessoa diz. 7% é pouco, né? 38% é o tom de voz, é a maneira como eu tô falando isso. Então, se eu tô falando isso chamando atenção, usando mais emoção na minha voz, vocês vão prestar mais atenção do que se eu estiver falando com vocês sempre do mesmo jeito, com o mesmo volume de voz. Fica chato, não fica? Ninguém se interessa. Entenderam? E aí, o que é importante também, e o principal, é a expressão corporal, são os gestos. Então, a gente torna a nossa comunicação interessante quando a gente gesticula, quando a gente mostra o que a gente está falando. Isso faz com que a interação com as outras pessoas cresça muito. Eu conheço muita gente que fala com as mãos, né? Vocês também devem conhecer, ou se bobear, vocês são essa pessoa que fala com as mãos, né? Isso é muito importante na comunicação. O que a gente vai falar agora? O que você comunica enquanto está falando? Será que tudo que eu falo as pessoas entendem? A gente fala de uma maneira clara? A gente precisa planejar as coisas. Por exemplo, vocês vão conversar com o cliente, vai visitar o ateliê, vai ver como é que é o trabalho de vocês, para decidir se ele vai fazer uma encomenda ou não. O que eu tenho que pensar? O que, onde e como. O que eu quero vender? Onde que esse cliente quer usar as coisas que a gente vai fazer? Como que eu posso fazer para convencer ele que esse trabalho é bom, que ele deve comprar? Então a gente planeja e a gente pensa antes. Quanto mais a gente planejar, volta lá para o início, mais confiança a gente vai ter, mais autoestima a gente vai ter na hora de falar. E tudo é preparação. Não é mistério nenhum, não é difícil, é a gente pensar um pouquinho antes, planejar. O que a gente vai falar? Se ele perguntar tal coisa, o que eu vou responder? Outra coisa, concentração e memória. Tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tá falando aqui, ó, passou a mosca voando, a pessoa já tá aqui, ó. E é normal, e acontece. E isso a gente consegue resolver com treino, com leitura. Tem várias maneiras de fazer isso. Mas é importante a gente saber que para a gente se comunicar bem, a gente também precisa treinar, como qualquer outra coisa. Quando vocês começaram a costurar, vocês já sabiam fazer tudo? Ou vocês foram melhorando e foram aprendendo coisas novas e se desenvolvendo? É assim com tudo, a gente precisa treinar e exercitar para ir melhorando. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês sabem improvisar? Vocês conseguem sair de uma situação meio apertada, meio difícil, improvisando? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim, porque a gente já nasce com essa capacidade de improvisação. Às vezes ela fica um pouco escondida, às vezes ela fica, né? Mas a gente pode desenvolver. O que é improvisar? A gente faz isso o dia inteiro em casa, a gente faz isso o tempo todo na nossa casa. Vou fazer uma limpeza.
Acabou o sabão em pó. E aí, o que eu vou fazer? Com o que dá para limpar? Manchou alguma coisa. Ah, mas eu não tenho o negócio da marca tal. Ah, mas eu sei que com detergente de louça dá para tirar a mancha de gordura também. Improvisação. A gente pode usar uma coisa que a gente não está acostumada ou que não é tão comum para resolver a situação. Vocês não fazem isso o tempo todo? Fazem. Por que a gente não vai fazer isso no nosso trabalho, na nossa comunicação, se isso pode melhorar o nosso dia a dia, o nosso trabalho? Improvisação. É bem importante. Trabalhando a timidez. Será que é ruim a gente ser tímido? O que eu vou responder para vocês? Só é ruim ser tímido se essa timidez bloqueia vocês e atrapalha vocês na hora de fazer o que vocês precisam. A timidez, ela não é um defeito, ela é uma característica. Tem gente que é mais tímida, que gosta de ficar mais no seu canto, que não chega fazendo amizade com todo mundo, que espera primeiro conhecer as pessoas para daí conversar e tal. E não tem problema, isso é uma característica. Agora, a timidez, ela passa a ser um problema se isso te bloqueia. Se por ser tímido, vocês deixam, por exemplo, de conversar com o cliente que pediu para vocês mostrarem um produto. Isso é ruim se vocês deixam de fazer alguma coisa porque vocês têm vergonha. Aí é um problema. E aí a gente precisa trabalhar para mudar isso. Como é que a gente pode começar a trabalhar a nossa timidez? Vou falar uma coisa para vocês agora que vocês vão se identificar e eu tenho certeza que todo mundo já fez isso em algum momento. Quando eu falo para vocês que eu agrego todas as coisas que eu já trabalhei, que eu já aprendi no meu dia a dia, a gente vai usar isso na prática agora. A gente vai trabalhar construindo personagens no nosso dia a dia. Isso vem lá do meu trabalho com teatro, como atriz, como professora de teatro. Mas quer ver como vocês fazem isso o tempo todo? Me diz uma coisa, vocês são a mesma pessoa quando vocês estão na frente do chefe? Quando vocês estão em casa com o filho, com o marido, com a mãe? Vocês são a mesma pessoa, têm a mesma postura no churrasco de domingo? Não é, né? A gente tem liberdades e maneiras de se comunicar em diferentes ambientes. Então a gente pode dizer que nós somos pessoas diferentes em lugares diferentes? Dá para dizer isso sim. Isso é super normal, porque a gente precisa ter a noção de que diferentes lugares precisam da gente de diferentes maneiras, né? Então, por exemplo, tô aqui na fila do supermercado. Tô esperando na fila do caixa, tranquilamente. Alguém puxa a conversa comigo. Eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de conversar com gente que eu não conheço. Mas a pessoa está conversando comigo. Por que eu não posso aproveitar essa oportunidade e conversar com essa pessoa para trabalhar minha timidez? Responde o que a pessoa está perguntando. Ai, não quero falar, me perguntou de uma coisa que não quero falar. Ah, pois é, tá frio hoje, né? É, eu acho que tá frio, mas sabe que eu até gosto de frio? Conversa, desenvolve. Essa é uma oportunidade da gente trabalhar a nossa timidez. Construir um personagem. Essa pessoa não me conhece, se bobear, eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Mas eu posso aproveitar essa oportunidade para treinar minha timidez. Essa pessoa não precisa saber que eu tenho vergonha de conversar com gente estranha, né? Eu posso aproveitar essa oportunidade para treinar. Situações do dia a dia, hein? Olha que não é difícil, dá para fazer sim. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês, como é que se evita o nervosismo? Vocês ficam nervosos quando vão falar em público? Se alguém pede para vocês explicarem ou contarem uma história? Sabe reunião de final de ano, de família? Fulano, não sei o quê, parabéns para você, discurso. Na frente da família, às vezes é mais fácil, né? Quando é gente estranha, a gente não fica tão seguro assim. Então eu vou ensinar para vocês agora alguns exercícios que a gente pode fazer para melhorar e evitar o nervosismo. Vamos fazer junto comigo? Ok. Então eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre postura e respiração. Ah, mas como é que faz isso? É muito difícil? Não é. Tá assistindo aonde? Tá assistindo no celular? Tá assistindo no computador? Põe agora o celular de ladinho, levanta, arrasta a mesa aí onde tá, que a gente vai fazer um exercício agora que vai ajudar vocês muito a
ficarem mais tranquilos numa situação em que vocês vão ter que ou falar em público, ou apresentar alguma coisa para alguém, vocês vão se sentir mais seguros. Primeira coisa, postura. No dia a dia, a gente tem a nossa postura característica, que pode ser assim, é a maneira como a gente se sente à vontade. Eu tô sempre assim, ó, quadril quebrado. Essa é a minha postura, que eu me sinto confortável conversando com as pessoas. Porém, será que passa confiança eu estar falando com vocês assim? Será que passa confiança eu estar falando com vocês assim? Não, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? Primeira coisa, nosso quadril, a posição dos nossos pés, eles não vão estar bem fechadinhos e nem abertos. Eles vão estar na direção do nosso quadril, ó. A gente chama de pés paralelos. Então, essa posição aqui não é o peito para fora, super, também não é encurvado, é confortável. Percebem como já dá uma diferença? Dá uma diferença, né? Segunda coisa, a nossa respiração. Primeiro passo para qualquer exercício de nervosismo, para acalmar, é a respiração. O que a gente pode fazer? E isso a gente não precisa nem que ninguém perceba perto da gente que a gente está fazendo, dá para fazer tranquilamente. O ar entra pelo nosso nariz e sai pela nossa boca. Então, ó. Só de fazer isso, eu tenho certeza que vocês já estão se sentindo melhor. O que a gente vai fazer agora? Mantendo essa respiração, a gente vai pegar a nossa mão e a gente vai só massagear os nossos dedos. Vejam como isso é uma coisa que vocês podem fazer, inclusive, enquanto vocês estão esperando para falar com alguém. Ó. Viram? Não tem mistério nenhum, pode estar cheio de gente em volta, vocês podem estar fazendo isso. Outra coisa que é importante de fazer, nosso pescoço. Quem trabalha direto, sentado ou numa mesma posição, sabe que às vezes essa parte aqui do nosso corpo, ela sente muito, né? O nosso pescoço, aqui a parte da nuca, né? Os ombros, a gente sente muita dor nesses lugares. Então, o que a gente pode fazer? Tanto para aliviar a dor, como para ajudar a acalmar e eliminar o nosso nervosismo e nos dar confiança. A gente pega a nossa mão direita e coloca em cima da nossa orelha esquerda, ó. Aqui em cima, e a gente vai só deixar o peso da nossa mão puxar a cabeça, ó. E aquela respiração de sempre. Tem gente que se tá com o pescoço muito duro, vai estar aqui, ó. Se tá com o pescoço muito relaxado, vai estar lá embaixo. O meu tá mais ou menos, ó. E essa mão aqui do lado, solta. Fez desse lado, a gente vai tirar a mão e devagarinho volta pro centro, ó. Tirei a mão, voltei pra cabeça no lugar, no centro, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. E peso da mão. Ó, desse lado, meu pescoço tá indo mais, eu tô sentindo. E respira, soltou. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa para frente e para trás, só que sem usar a mão. Para trás é muito importante que a gente deixe a nossa boca um pouquinho aberta, ó. Um pouquinho aberta, para circulação do ar e para que a gente não machuque o nosso maxilar e o nosso pescoço. Então a gente vai colocar a cabeça para trás, com a boca um pouquinho aberta, e vai respirar dessa mesma maneira. Cada vez, vocês vão notar isso, cada vez que a gente respira, a impressão que a gente tem é que a nossa cabeça tá fazendo isso aqui, ó. Tá dobrando mais ainda para trás. E aí vai cada um no seu limite. Quando sentir que aqui é o limite, a gente volta devagarinho pro centro, certo? Eu vou virar de lado para vocês verem um pouquinho, ó. Boca um pouquinho aberta, os braços soltos aqui do lado e só vai na respiração.
cheguei no meu limite e voltei. Nada disso é para sentir dor. Sentiu dor, para e volta para o lugar normal, certo? Mas a impressão que a gente tem fazendo esse exercício é que a nossa cabeça tá colando aqui atrás, ó. Porque é um movimento que a gente não costuma fazer com muita frequência, né? Agora, para frente é a mesma coisa. A gente vai deixar o peso da nossa cabeça vir para frente, os ombros soltos, e a gente vai só respirando e deixando o peso da nossa cabeça. Sente o peso da cabeça e deixa circular. Eu, como já tô com o pescoço mais relaxado, o queixo tá praticamente encostando no peito aqui, ó. Depois que acabou, eu volto devagarinho para a posição inicial. E agora que eu já fiz o movimento para todos os lados, eu posso girar a minha cabeça. O que é importante? A gente não deve falar enquanto está fazendo isso. Não pode estar mascando chiclete, nada, porque pode prejudicar. Então a gente, ó, não fala, só respira e faz o giro. Se está lá, não tem problema, né? Sinal que as coisas estão se alinhando, mas sempre com cuidado de sentir o dor, parou. Cada corpo é um corpo e a gente tem que conhecer as nossas limitações, né? Por que isso dá uma sensação tão boa, Daniela? Porque a gente está fazendo o nosso sangue circular em lugares onde ele não estava circulando. E no momento em que a gente começa a circular o sangue, vem mais oxigênio e faz com que a gente se anime, com que a gente fique melhor. Então isso é uma coisa que vocês podem fazer sempre. E aí, para passar o nervosismo, se vocês estão num lugar onde tem gente por perto ou não, isso vocês sempre podem fazer. Aí a gente pode mexer as mãos, girar os punhos, certo? Tudo isso serve como concentração também, certo? Eu espero que vocês tenham feito aí junto comigo e que vocês lembrem de fazer isso quando vocês estiverem muito nervosos, certo? E depois vocês me contam, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Vamos falar mais um pouquinho sobre comunicação, então? Beleza. Bom, agora que nós já estamos relaxados, que nós já entendemos um pouquinho como melhorar a nossa comunicação, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que tem mais chance de conseguir um trabalho? Uma pessoa que é tímida, que é inibida, que tem dificuldade de falar e de apresentar o produto? Ou uma que sabe apresentar, que está confiante, que passa uma boa energia para o cliente? O que vocês acham? Vocês não acham que melhorar a comunicação é uma boa ferramenta para a gente conseguir melhorar os nossos negócios? E não é uma coisa tão difícil assim, vocês estão vendo, né? O que a gente deve lembrar? Primeiro, nunca é tarde para aprender, gente. Nunca é tarde. Esse tipo de conhecimento, ele é um conhecimento que ele nasceu com a gente. Lembra quando eu falei para vocês de quando vocês eram crianças? Puxem da memória um pouquinho. Coisas que vocês faziam, que vocês não tinham vergonha. Isso tá com a gente. Então, quer dizer que para retomar não é tão difícil assim, não é uma coisa que vocês vão ter que começar do zero. Segunda coisa, acreditem no potencial de vocês. Por que eu tô falando isso? Eu conheço o trabalho que vocês estão fazendo. Eu tô vendo o que vocês estão fazendo. E eu acho que vocês não têm consciência da quantidade de coisas lindas que vocês já têm. Da quantidade de talento que vocês já têm. Às vezes a gente fica preso pensando, ai, porque fulano, ai, porque Beltrano. Não, gente, vocês estão fazendo um trabalho incrível. E eu tenho certeza que com essas aulas que vocês estão vendo, se vocês colocarem em prática, vocês vão voar longe, porque vocês são muito talentosas. Acreditem em vocês. Eu vi o que vocês já têm e é muito legal. Acreditem no potencial de vocês. Muito importante também que a gente não pode esquecer é que o conhecimento, ele pode até vir
dos nossos pais, dos nossos avós, a gente aprendeu com algumas pessoas, mas o conhecimento, ele está sempre mudando. A gente precisa se informar. A gente precisa ler, precisa saber o que está acontecendo no mundo à nossa volta. Esse curso, essas aulas são uma ótima oportunidade para que a gente veja coisas novas, para que a gente aprenda coisas novas. Então, eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo um trabalho lindo e que vocês vão se tornar ainda melhores profissionais. Basta ter força de vontade e correr atrás. Se vocês colocarem em prática um pouco de cada uma dessas aulas que vocês viram, eu tenho certeza que já vai dar uma virada de 100% no trabalho de vocês. Certo? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora e eu espero vocês se comunicando super bem, hein, gurias? Certo? Beijo pra vocês, obrigada!